Demétrio, muito obrigado pela apresentação, sempre generosa, sempre vai para além daquilo que de facto é o devido, não é? Não sou tudo isso que o Demétrio disse, mas pronto, está lá próximo. Saúdo também a todos os participantes, estou aqui a tentar colocar já o meu tempo para poder controlar. Saúdo a todos os participantes, principalmente os nossos amigos aqui de Angola e também da diáspora, porque sabemos que essa atividade, embora seja direcionada para Angola, ela está aberta para todos quantos tenham interesse em participar nela. Saúdo aqui a AIA, a Associação Internacional de Árbitros, saúdo também aqui a Academia Africana de Arbitragem e, como não podia deixar de ser, embora seja a última, não é a menos importante, é exatamente por ser a mais importante, a que nos abençoa nesse momento. Saúdo a nossa colega Etuélia Nogueira por estar aqui conosco e poder nos dar a honra de partilhar esses momentos com ela. Dmitry, eu concordo exatamente com aquilo que tu disseste quando falavas da bênção, né, que temos aqui a Etuévia conosco, porque de facto, e fraseando alguém que não sou eu quem trouxe essas palavras a primeira vez, mas esse alguém dizia que o mundo é composto pelas mulheres e os filhos delas. Então, não há dúvidas, Demetrio, tu tens toda a razão quando dizes que nós estamos abençoados pela Etuévia. E eu subscrevo, fazendo votos também que todas as mulheres, neste março, tenham de facto um mês fabuloso e que todos os homens saibam prestigiar, saibam honrar a pureza, a beleza das mulheres e por tudo aquilo que elas representam para nós, enquanto seres humanos, no geral. Bem, eu agradeço o convite que me fizeram e venho então hoje para mais uma sessão falarmos, trocarmos alguma experiência relativamente à resolução de conflitos online. Mais concretamente, e passando também aquilo que em revista que a Etuévia trouxe e o Demétrio soube muito bem aqui também apontar, vamos olhar um bocadinho para os problemas, os desafios que se colocam na resolução de conflitos online, mais concretamente na questão que se prende com as audiências online. A Etuévia esteve muito bem quando disse que a resolução de conflitos presenciais e pelos métodos tradicionais no geral, e eu entendo por métodos tradicionais no geral a via judicial, a via arbitral, a mediação, a conciliação, o dispute board, todas as formas de resolução de conflitos presenciais, mas também aquelas que de facto podem ser vistas, já no outro prisma, por forma cibernética, por forma virtual. Ou seja, e aí aparece uma expressão ou duas expressões, que é a ADR, Alternative Dispute Resolution, ou eu prefiro chamar adequados, não alternativos, métodos de resolução de conflitos, e também os ODR, que são então as Online Dispute Resolution, exatamente a forma de resolução de conflitos não presenciais por via de plataformas digitais das mais diversas existentes. Mas, como dizia, são mecanismos distintos. Eu estou aqui a tentar ver se faço caminhar o PowerPoint, mas estou com alguma dificuldade. Pronto, agora já foi até demais. Pronto. São mecanismos distintos, mas que se colocam exatamente na vida das pessoas como ferramentas que eu diria que vieram para ficar. Não temos como fugir a isso. Acho que em todas as circunstâncias da nossa vida, seja no momento da constituição de uma relação intersubjetiva, seja no momento da execução dessa mesma relação, e cada vez mais, sem sombra de dúvidas, no momento da resolução de eventuais conflitos que dela decorrem, aparecem as formas de resolução de conflitos como mecanismos, como instrumentos para colaborarem, para intervirem na sua resolução. E aqui as formas de resolução de conflitos online, por maioria de razão, também se apresentam. Ora bem, entendo que num contexto como o nosso, num contexto africano, a tecnologia também se coloca, é verdade, ao nosso serviço, mas existem uma série de indicados, existem uma série de situações que se colocam e que nos convidam a uma necessária reflexão, desde logo, quer antes da existência desses problemas, quer depois da existência desses problemas, no que envolve a questão tecnológica, como aplicá-la, como implementar esses meios de resolução de conflitos à luz daquela que é a nossa realidade africana, num contexto mais restrito. Mas também é verdade que
olhar para esses problemas ou vicissitudes como sendo próprios da África, se calhar será uma forma de olhar de forma pejorativa ou despecienda para a África. Elas acabam, na verdade, de ser situações que impactam em todo o mundo, não só em África. Mas é verdade que nós temos uma necessidade especial de olhar para as formas de resolução de conflitos e tentar concretizá-las em diferentes realidades, em diferentes situações. Moralmente porque temos um sistema judicial muitas vezes muito formal, muito burocrático, e há necessidade de usarmos então de uma série de ferramentas para poder fugir a essa realidade, ou pelo menos tentar amenizar o impacto dessa realidade a nível da resolução de conflitos em África ou nas realidades africanas. Em Angola, em particular, nós estamos a viver um momento diferente. Ao abrigo da reforma da justiça e do direito, temos estado cada vez mais, eu prefiro, olhar aqui para uma visão mais positivista, se assim me permite. Nós não temos muito pouco, nós temos uma crescente utilização desses mecanismos de resolução de conflitos, desde a arbitragem, mediação, conciliação, e também as formas online de resolução de conflitos vão cada vez mais se tornando uma realidade, e a Tueva trouxe vários exemplos a nível também do setor de consumo, que de facto começamos a ver internacionalmente, porque hoje por hoje, aliás, depois da situação do Covid-19, olhar para barreiras geográficas acaba sendo uma utopia, porque o mundo é mesmo uma aldeia global, e eu posso fazer uma compra no Vietnã, uma compra nos Estados Unidos, e de facto poder ou precisar de resolver esse conflito relativamente a essa compra que eu fiz num outro país, e não ver, ou procurar não ver essas fronteiras geográficas que sitiam um problema para este ou aquele continente. Eu acho que a visão acaba sendo um bocadinho mais generalizada, ou deve ser um bocadinho mais generalizada, considerando o contexto atual como nós vemos o mundo. E eu dizia que Angola, em particular, olha para essa situação e tem procurado resolver esses problemas e aproveita, de facto, esse momento muito bom que temos, essa oportunidade da reforma da justiça e do direito, para reformar exatamente essas duas nuances, justiça e direito. E podemos surpreender nesse contexto, e porque eu falava de realidades e não só de previsões, de situações futuras, de situações que nós temos hoje em concreto e que se realizam, que acontecem em Angola, já olhando um bocadinho para a necessidade da desburocratização e o uso de tecnologia ou outras formas menos formais de resolução de conflitos. E aqui eu faço essa nota para as questões das notificações, a nível, por exemplo, dos processos laborais. A Lei Geral do Trabalho prevê a possibilidade de notificação para uma sessão de conciliação, por exemplo, poder ser feita por outra via, que seja, desde que seja eficaz, até pode ser por carta ou por e-mail. Isso é possível e está na lei. Mas é verdade que olha-se para um prisma mais futurista também na possibilidade de nós olharmos para vermos a possibilidade de remessa de peças processuais, de processos por e-mail. Não acontece, obviamente, pela via judicial, mas acontece pela via arbitral. Isso é possível e tem acontecido em Angola, quer nas arbitragens ad hoc, quer nas arbitragens institucionais, o envio de peças e realização de grande parte do procedimento por via online. A consulta de processos por via digital é um outro desafio que nós ainda não temos e não acontece ainda nos tribunais judiciais, mas que tudo aponta a nível do processo de reforma da justiça e do direito para que, de facto, se lance em mão também a essas ferramentas, tal como a realização de sessões remotas, como já acontece na arbitragem, e também o funcionamento do secretariado judicial, seja ele arbitral, seja ele dos tribunais, do secretariado dos tribunais, seja ele judiciais ou arbitrais. No arbitral já acontece, nos judiciais ainda temos algum caminho a fazer, mas que, à luz da reforma da justiça e do direito, entendo que, de facto, há sensibilidade para perceber da necessidade de nós chamarmos para dentro desse sistema também formas de resolução de conflitos ou ferramentas que intervêm na resolução de conflitos usando das ferramentas digitais. Eu estou lembrado, e a Tueva trouxe aqui a questão do Covid e as limitações que tivemos. Muitos de nós tivemos que consultar ou ter informações sobre processos
por via telefónica, porque não havia possibilidade e nem se recomendava, de facto, os ajuntamentos que nós tínhamos a nível dos tribunais, e que não são poucos, devido também ao número de demandas, e quem fala desta fala de outras situações que nós podemos encontrar, de facto, que demonstram uma visão diferente para o futuro e também de algumas situações novas que já vão ocorrendo, quer a nível da resolução extrajudicial, quer a nível da resolução judicial. Mas que é verdade também que esta grande mudança deu-se de facto quando, em 92, salvo erro, nós tivemos pela primeira vez a consagração do sistema multiportas, ou seja, do sistema que olha para as diferentes formas de resolução de conflitos e não só para a via judicial de resolução de conflitos, como uma resposta inequívoca para a necessidade de garantir celeridade processual, de garantir um processo equitativo, de garantir a efetiva realização da justiça e do direito e também, claro, olhando por ser um sistema multiportas, não só pela vertente judicial, que acaba por abarcar a possibilidade de incrementar-se formas outras de resolução de conflitos na via judicial, como é o caso da mediação judicial, seja ela mediação genérica ou mediação especializada, como é o caso aqui das mediações laborais e, mais recente, da mediação de recuperação de empresas nos processos também que antecedem às insolvências. Então, há aqui algum caminho, sim, e um caminho importante, do ponto de vista legislativo, tem estado a ser feito. Mas a questão não se pode colocar só do ponto de vista legislativo, porque vai reclamar, de facto, realização prática. E é nesse campo da realização prática que se colocam as questões. E então, como é que nós podemos diferenciar uma forma de resolução de conflitos online de uma forma de resolução de conflitos presencial ou tradicional, se quisermos? São a mesma coisa? Não são a mesma coisa? Eu entendo que, como a Itueva e o Dmitry trouxeram também, eu entendo que, de facto, elas são semelhantes no seu contexto geral, mas que de facto têm características muito próprias que temos que atender a elas com atenção, nos devidos pormenores, para podermos perceber que de facto elas não são exatamente a mesma coisa, porque exigem de nós quer desafios distintos e que devem ser resolvidos, quer uma série de ferramentas próprias para que possamos estar efetiva e adequadamente na resolução de conflitos online. E desde logo, porque esta questão da resolução de conflitos online tem a origem nos anos 90 e, aliás, os exemplos que foram trazidos aqui demonstram muito bem isso. A origem dela vem exatamente no comércio eletrónico. Eu peço aqui a vocês que não façam muita atenção às gralhas que temos, porque vai ser distribuído para vocês depois o PowerPoint com as correções todas, mas eu dizia que o comércio eletrónico foi exatamente um pontapé de saída devido para estas questões que se prendem com a mediação online. Desde logo devido à situação também que se coloca com as fronteiras, que acabam por esvaziar as fronteiras geográficas, elas são cada vez mais abertas, o mundo é a tal aldeia global, e que de facto desafia-nos a necessidade de alguém poder comprar um produto num determinado continente, estando num outro continente diferente, e, de facto, poder ver resolvido eventuais conflitos que decorrerem dessa compra, sem que tenha, primeiro, de ver dificuldades ou limitações que, na verdade, serão impedimentos para a resolução desse conflito ou, no final do dia, impedimentos até para o acesso àquelas ferramentas que ajudam e muito no tráfego comercial, no tráfego de mercadorias, se assim quisermos. Então, a resolução de conflitos online aparece como essa ferramenta que vem a dar resposta a essas questões, tentando encurtar distâncias e tentando evitar que, de facto, se dificulte o acesso à justiça por aqueles que a procuram, seja em matéria de consumo, seja noutra matéria especializada ou em matéria genérica. Mas aqui é importante, Demétrio também trouxe-nos isso, o exemplo de uma plataforma de resolução de conflitos online, de nós sabermos a diferença entre resolução de conflitos online e, e o uso de tecnologia na resolução de conflitos. Porque são coisas diferentes. E aí eu começo a trazer esses pontos para podermos, de facto, perceber a diferença entre uma e outra. Uma coisa é usar de tecnologia, usar um computador, mandar uma mensagem, enviar um e-mail
Isso eu faço em qualquer forma de resolução de conflitos, inclusive na judicial, se necessário for. Outra coisa bem distinta é eu usar de ferramentas virtuais construídas especificamente para o efeito ou não, né? Posso usar diferentes ferramentas na resolução de conflitos online para poder ver realizada a resolução de uma determinada demanda, de um determinado interesse, compor um determinado interesse em sede de mediação, em sede de conciliação, que o fornecedor de um produto e a pessoa que adquire esse mesmo produto possam ter. Este é um prisma da resolução de conflitos online. Outro, distinto, mas que também é uma forma de resolução de conflitos online, e aí o Demetrio trazia-nos isto, é a inteligência artificial. Ou seja, em que não há a intervenção de um humano para manusear a plataforma. Demetrio trazia o exemplo, eu fiz uma compra, eu tenho uma multa, eu vou para determinado sistema e ele me coloca a escolher se eu vou para a opção A ou vou para a opção B. Por exemplo, se eu aceito a qualificação que aquela máquina fez em como eu cometi aquela infração e para que eu possa ver o carro desbloqueado, tenha de pagar 5 kwanzas ou 10 kwanzas, não é? Ou não pagar, se não quiser pagar, e resolver a questão num outro momento. Isso será inteligência artificial quando ela vai poder ajuizar determinadas matérias por via de cruzamento de informações e encontrar uma determinada solução, aí por força de sistemas tecnológicos e outros que não são o nosso domínio enquanto juristas, mas que vão ser criados para, de facto, permitir essa convergência e encontrar uma solução para determinada situação que for colocada. Estou aqui preocupado com o tempo. Pronto. Então, isto são coisas, são uma forma diferente de estar e de fazer a resolução de conflitos online. Eu recapitulo, é diferente do uso de tecnologia apenas, o uso simples de tecnologia, qualquer um de nós pode usar. A resolução de conflitos online pode ser feita por via de plataformas construídas de propósito só para a resolução de conflitos online ou ainda do cruzamento de várias outras formas de comunicação online, não presencial, ou ainda por via da inteligência artificial, que nos vai permitir não só ter um secretariado, mas ter todo um apoio técnico na resolução de conflitos e ainda nos produzir uma decisão, tudo feito por máquinas. Então, esta seria, no fundo, a forma mais acabada da resolução de conflitos online, que seria o uso da inteligência artificial, mas que nós podemos, e mesmo em Angola já podemos usar, porque temos ferramentas legislativas que nos permitem isso, a resolução de conflitos online, seja pela arbitragem, seja pela mediação ou pela conciliação. E porquê? Por conta das inúmeras vantagens que ela nos proporciona, dentre elas o aumento do nível do acesso à justiça e também a agilizar os processos judiciais presenciais. Demetrio tocava num ponto que eu adoro mencionar, que os métodos de resolução de conflitos não são alternativos, são adequados. Exatamente por isso, Demetrio, é que eu posso ter uma determinada contenda que, inclusive, quero e é possível resolvê-la presencialmente, mas a forma adequada de o fazer, pelo exemplo, inclusive, que a Tuévia nos trouxe, porque eu estou em Angola e eu fiz uma compra na Singapura, não seria uma forma presencial, porque eu teria que me deslocar até Singapura, ou teria que contratar um advogado de Singapura para poder tratar desse problema. Então, ainda que aquela forma pudesse ser a forma presencial, a forma judicial, uma boa forma, ela não será a forma adequada em razão das circunstâncias que envolvem aquele conflito, seja por questões objetivas, seja por questões subjetivas. Porque poderá ser até alguma inadaptação deste daquela pessoa a essa forma de resolução de conflitos que se pode apresentar como a melhor, não é? E não ser, de facto, a mais adequada para o efeito. E outra grande vantagem que caracteriza também a resolução online, seja por mediação, conciliação ou arbitragem, é a diminuição de custos e os encargos com o uso dessas mesmas plataformas. Então, de modo geral, se olharmos para essas nuances todas que apresentei, nós poderemos diferenciar a resolução de conflitos online propriamente dita e o uso de tecnologia na resolução de conflitos. E por que é que trago isso? E com uma nota importante também. Embora eu reconheça que cada vez mais a diferença entre o uso de tecnologia na resolução de conflitos e a resolução de conflitos online possa esbater-se, possa desaparecer,
Isso por conta do êxodo cada vez mais crescente do uso dessas mesmas tecnologias, não posso deixar de referenciar que elas são diferentes. O uso de um computador não pressupõe que eu esteja a fazer uma resolução online. O envio de uma mensagem não pressupõe. Ou seja, há todo um conjunto de regras, de princípios e características que vão fundamentar, que vão definir se que efetivamente estou numa resolução online, e uma delas, e grande parte delas, decorrem da análise desses pontos que eu trouxe atrás e que vocês certamente se recordam. Mas há aqui duas situações que também, e já caminhando para o final, nós temos que avaliar. A questão da gestão de processos, e a gestão de processos nós encontramos quer nos processos judiciais, com procedimentos estanques e mais formais, não é? Com aquele ritmo todo que nós conhecemos no nosso Código de Processo Civil, no Código de Processo Administrativo e outros, o processo extrajudicial, que também tem o seu ritmo, mas, no entanto, muito mais autônomo, muito mais informal, permitindo de facto que as partes possam torná-lo mais maleável, ele é mais flexível, se assim podemos dizer. Mas também existe de facto esse misto de procedimentos, como eu trazia há pouco tempo, a questão que se prende com a mediação judicial, com a conciliação judicial, que ela pode permitir, sim, que, mesmo pela via formal, se use esses mecanismos para suavizar, para permitir encontrar soluções muito mais adequadas, muito mais dentro daquilo que são as expectativas das pessoas. Pelo que, de facto, temos que atender, no meu ponto de vista, a esses elementos fundamentais que norteiam estas formas de resolução, de conflitos. Já caminhando mesmo para o final, nós podemos avaliar e analisar a questão que se prende com as audiências virtuais nos processos judiciais e os desafios legais e tecnológicos, olhando para estes pontos que eu aqui trago, numa forma geral, a questão da previsão normativa especial, né? Tem de haver uma norma que permita que, de facto, pela via judicial se possa, nas audiências, usar de tecnologias. E o que temos hoje ainda não permite. À luz da reforma da Justiça e do Direito, sei que nós teremos as audiências gravadas, mas aí está, outra vez eu chamo a razão, é que o uso da tecnologia não configura a resolução online de conflitos. Será o uso de tecnologia nesses casos. Por quê? Porque o procedimento não é todo online, há sim o uso de ferramentas digitais e pelo que demanda aqui a necessidade de normas específicas que permitam, de facto, o uso e determinação do nível desse uso de tecnologias. Também os princípios e regras aplicáveis são distintos na resolução online e as audiências virtuais em processos judiciais, para que possam ser uma efetiva realidade, têm de olhar para a questão dos princípios também. Outra questão que se coloca tem de ver com uma discussão que é nova, que vai se levantando hoje, e também por força da questão da pandemia, porque muitas câmaras ou centros de resolução de conflitos migraram para um sistema virtual de resolução de conflitos e levantou-se uma questão a nível da doutrina, que é de saber se as pessoas não teriam elas direito a um direito à audiência presencial. Será que se lhes podia impor? Será que a ordem jurídica pode consagrar um procedimento virtual sem que haja a possibilidade das partes escolherem um procedimento presencial? Então, levanta-se essa questão do direito à audiência presencial, se é de facto um problema ou não. A verdade é que está aí a versatile question e desafia as ordens jurídicas a tomarem posicionamentos. A questão que se coloca também a nível das audiências presenciais, e essa vai também para as virtuais, é a questão da proteção de dados, o conhecimento das ferramentas tecnológicas, a estabilidade das comunicações, como trouxe o Dmítrio e a Etuévia, a segurança cibernética, porque mais do que olharmos para a questão dos dados, é ver se de facto é possível ou não fazer-se com devido cuidado, com a devida segurança, o uso dessas mesmas ferramentas. No extrajudicial, encontramos outras dificuldades. Uma delas é exatamente a escolha da tecnologia para a resolução de conflitos. Ou seja, eu não posso apenas querer resolver pela via virtual, é preciso que a parte contrária esteja à vontade e saiba usar dessa ferramenta.
Porque se não souber usar, eu não sei se eu estaria a abrir uma porta para o acesso ao direito ou estaria a dificultar o acesso ao direito. Então tem de haver um acordo, tem de haver um contrato nesse sentido também, uma manifestação de vontade nesse sentido. E claro, isso vai demandar formação, vai demandar uma série de nuances que de facto têm de ser tidas em consideração para podermos ver a resolução de conflitos pela via extrajudicial também como uma via virtuosa. Mas, e no geral, e porque já usei do meu tempo, e, no geral, e terminando mesmo, o fundo da questão, e no meu ponto de vista, se coloca no quesito formação. Formação, 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 estudos comparados da realidade dos outros países, trazendo-as para cá, para que de facto possamos encontrar a melhor via para a resolução desses problemas que têm a ver com acesso ao direito, com acesso à justiça, usando de facto destas ferramentas digitais. A Itueva desafiava-nos a fazer mais divulgação. O CREL tem feito o seu trabalho divulgando e fazendo os seus encontros com estudantes, com os conhecidos matadistas académicos, e também pelo CAMACEL temos estado a fazer divulgação de métodos de resolução de conflitos e de várias informações a esse respeito, com mais de 43 vídeos que eu convido a todos a procurarem e certamente hão de encontrar alguma coisa, alguma informação de qualidade que possa servir para aquilo que são as vossas pretensões. Muito obrigado. No tempo que me foi concedido, é o que eu tinha para expor. Obrigado a todos pela atenção.